Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre missão no pequeno grupo e na unidade de escola sabatina. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como cumprimento de um movimento profético. Como será que os pequenos grupos atuam no cumprimento dessa missão? Eu quero te lembrar que esta aula e outros conteúdos estão disponíveis na revista Discipulando com Excelência, que você pode ter acesso na sua associação ou então baixar em PDF no link que aparece na sua tela abaixo, juntamente com outros materiais de suporte. Hoje, nós vamos conversar com dois evangelistas, o pastor Edivan Oliveira, que cuida do evangelismo no estado de Roraima, e com o pastor Assis Gonçalves, que cuida do evangelismo na região noroeste do Brasil. Pastores, sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio. Hoje eu estou recebendo dois professores para a gente ter essa aula. E vamos começar aqui agora já perguntando. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a missão da Igreja Adventista. Qual será que é a nossa missão, pastor Assis? Pois é, Tati, assim como a igreja surgiu de um movimento profético para pregar o evangelho, sendo que a missão da igreja realmente é pregar o evangelho, então o pequeno grupo ele existe para isso, para a pregação do evangelho. Se ele existir e não for para a pregação do evangelho, então ele perde a razão da sua existência. Logo, todas as suas ações devem serem focadas para a pregação do evangelho. Não é isso, pastor Edivan? Com certeza, a missão da igreja ela é alavancar a pregação do evangelho, é dinamizar e levar com que pessoas entendam o chamado de Jesus para olhar para a cruz do Calvário e entender o grande propósito de cada um deles. Agora, dentro desse contexto da missão, a liderança do pequeno grupo que precisa então elaborar planos, projetos, ações, para que esse objetivo seja realmente alcançado e seja cumprido também. Então, algumas ações nós poderíamos até sugerir a partir de agora, pastor Edivan, para ajudar os nossos irmãos, irmãs e até a nossa liderança a praticarem essas ações que nós vamos sugerir aqui. Muito bem, pastor. Como é que a gente faz, então, para introduzir essa missão que o senhor acabou de falar, que a gente tem como igreja, nos nossos pequenos grupos? Então, aí sim, partindo desse ponto de vista, o que nós temos que fazer? Primeiro, uma reunião especial na liderança do pequeno grupo precisa existir, envolvendo pastores, os líderes daquele pequeno grupo, ou dessa equipe de pequenos grupos, e determinar agora as suas ações. Uma ação que deve ser primordial local onde será realizado o pequeno grupo. Segunda ação, a pessoa pode ali, ao envolver todos os membros daquele pequeno grupo na ação missionária, visitando os lares das pessoas, marcando estudos bíblicos, descobrindo, por exemplo, os membros daquele grupo, a data do aniversário de cada um dos membros, para poder envolver toda essa equipe na pregação do evangelho. São ações. Isso. Mas tem mais, não tem mais, pastor Edivan? Com certeza, só acrescentando um pouquinho mais, se nós partimos para o princípio da Bíblia, nós entendemos que ali tudo começa pela liderança da igreja. Então começa por nós, líderes. Essa motivação começa pela liderança da igreja, para que assim, unidos no mesmo propósito, na integração, motivar a igreja a avançar nesse plano de Deus, que é a introdução do pequeno grupo na missão da igreja adventista. Então, ainda nesse contexto, todos os membros do pequeno grupo, eles têm uma ação individual a serem realizadas no contexto do estabelecimento daquele pequeno grupo. Ele é pequeno por quê? Porque ele fica fácil de gerenciar, entendeu? Entendeu, amigo e amiga? Se você tem ali um grupo menor, esse grupo menor, cada membro desse grupo pode exercer uma função dentro daquele dom que Deus lhe deu. Que extraordinário isso, né, pastor? Porque a gente pode usar o que a gente já tem, o que Deus já deu para a gente como dom, ali nesse cumprimento desse ministério. Agora, pastor, como que a escola sabatina, ela ajuda a cumprir a missão? Ela pode ajudar nesse pequeno grupo e nesse cumprimento dessa missão? Então, a escola sabatina, ainda dentro do cumprimento da missão, ela pode muito ajudar a igreja a crescer de dentro para fora.
Porque ela pega ali, por exemplo, tem os membros da igreja que já estão divididos em grupos pequenos dentro da igreja. Então, o que se pode fazer ali dentro? Através do professor da escola sabatina, da direção da escola sabatina, pode se estabelecer, por exemplo, a minha cabeça aqui começa a ferver, tantas ideias que eu tenho aqui. Uma delas é você, por exemplo, toda unidade da escola sabatina deveria ter ali alguém que saiba o nome de todos os membros da escola sabatina, daquele grupo, data de aniversário, e aí arruma-se uma equipe ali internamente, daquele grupo, para fazer, por exemplo, no data do aniversário, faz uma serenata na casa do aniversariante, entendeu? Data do casamento do casal que frequenta a unidade da escola sabatina, você vai fortalecer essa unidade. Outra coisa que você pode fazer é, cada pessoa que vier ali fazer uma visita na escola sabatina, que não é membro da igreja, alguém ali já pega o nome dessa pessoa, já vê onde ela mora, tudo direitinho, e já vai no sábado à tarde ou durante a semana visitar essa pessoa, para envolvê-la naquele pequeno grupo da escola sabatina. O que vai acontecer? Vai haver um dinamismo tão grande que aquela pessoa que veio pela primeira vez nunca mais vai querer deixar de participar da escola sabatina. Ela já foi envolvida. Esse é um ponto. O outro ponto é estabelecer metas dentro da unidade da escola sabatina para, por exemplo, duplicar essa unidade, fazer uma nova unidade a cada 3 meses. Outra coisa, uma meta de batismo, a cada 3 meses realizar um batismo naquela unidade. E pegar essa unidade, aí envolver essa unidade da escola sabatina, por exemplo, no evangelismo da missão Caleb, evangelismo da primavera, evangelismo do Ministério da Mulher. Então, tudo interligado. Essa é a ideia, pastor Edivan. Sim, sim. E Ellen White, ela fala uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é: formemos em nossa igreja pequenos grupos, né, para o serviço. E o pastor aqui comentou, e é bom nós ressaltarmos também, Tati, também a relação do evangelismo público como Semana Santa, como também o Ministério da Mulher, Missão Caleb, também evangelismo de colheita da primavera, reencontro e outras formas mais, nós utilizarmos agora esse potencial da igreja para cumprir a missão do Senhor. Lembrando também, pastor, o senhor comentou agora algo interessante sobre as unidades de ação. As unidades de ação é tremendo, é fantástico. É uma visão de Deus de fato, porque ali você conhece todas as pessoas que estão presentes e também mesmo a questão do discipulado, as que estão ausentes, para que possamos buscá-las, resgatá-las e trazermos para o seio da igreja. Agora, a gente não pode se iludir, claro. Todas estas ações mencionadas aqui e outras que o Espírito Santo vai lhe ajudar a agir e fazer aí, elas exigem dedicação, trabalho, ações intencionais, que envolve muito, exige do pastor distrital, exige do ancião da igreja, exige ações intencionais e intensas da direção da escola sabatina. Se não agirmos assim, a escola sabatina se torna mais um local social onde as pessoas se encontram a cada sábado. Isso. Exatamente. Eu só queria complementar, Tati, rapidamente, porque eu sempre falo que o trabalho da igreja, ele não é difícil, o trabalho da igreja. Ele não é difícil, mas ele demanda tempo, demanda dedicação. E tudo começa pela liderança da igreja. Nós focados, eu falo nós, líderes da igreja, focados, para que possamos agora, nessa missão que Deus nos concedeu, nessa integração dos departamentos, avançar no cumprimento da missão. Muito bem, pastor Edivan, é isso mesmo. Agora, pastor Assis, o senhor já até falou um pouquinho sobre essa unidade da escola sabatina, sobre tudo isso que envolve esse envolvimento, né, das pessoas em relação a isso. Pastor, quem deve, de fato, estar envolvido nos pequenos grupos e na unidade de escola sabatina? Bom, a primeira pessoa que deve estar envolvida sou eu que estou falando com você. Essa é a primeira pessoa. Aí, agora, partindo de mim que estou falando para você, eu acho que você que está me assistindo, você deve se envolver. Porque Jesus, quando me salvou e quando salvou você, ele me salvou para que eu me tornasse um instrumento também no plano da salvação, ajudar a salvar outras pessoas. Então, toda a membresia da igreja, todos os membros da igreja devem se envolver nesse ato da pregação do evangelho. Claro, aí você pode se enquadrar na escola sabatina, ali naquele pequeno grupo da escola sabatina, ou num pequeno grupo adicional fora da escola sabatina, de uma maneira ou de outra. Você vai colocar os seus dons à disposição do Espírito Santo para você também realizar o trabalho. Porque, olha, é o seguinte, quem não trabalha, dá trabalho e atrapalha. Entendeu? Vou repetir. Quem não trabalha,
dá trabalho e atrapalha. Então você está aqui porque você quer aprender para trabalhar. Então todas as pessoas devem se envolver. E eu, se fosse você, tomaria uma decisão agora de fazer mais, porque Cristo fez mais por mim e fez mais também por você. Não é, pastor Edivan? Com certeza. E eu oro profundamente para que o Espírito Santo de Deus toque profundamente no seu coração, você líder, e nós como líderes da igreja, para que possamos avançar com todas essas orientações, as quais estão sendo mencionadas aqui. Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, para reavivar a sua igreja, reavivar seu pequeno grupo, a unidade da escola sabatina, enfim, para que nós, como instrumentos nas mãos de Deus, possamos de fato viver o discipulado de Cristo, porque Deus nos chamou para salvar outros também. Isso é muito sério. Então agora eu me dirijo a Tati e também a você, pastor Edivan, e a você, meu amigo que está me assistindo, para dizer para você o seguinte. A Tati, no começo dessa gravação, ela mostrou para você o seguinte, aqui na revista, ela mostrou nessa revista, tem todo um artigo aí. Então você vai pegar essa revista, faça uma leitura criteriosa, faça uma análise do que está escrito aí. Aí você pede a Deus o poder do Espírito Santo, se coloca à disposição do Espírito Santo, se coloque nas mãos do Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, que dirigiu o ministério de Jesus aqui na terra, que dirige a igreja na atualidade, ele vai usar você para a pregação do Santo Evangelho. Entendeu? Que Deus te abençoe, um forte abraço, e eu conto com as suas ações, e logo, logo quero ver, sabe o quê? O fruto do trabalho das suas ações na unidade da escola sabatina, no pequeno grupo, na pregação do Evangelho, e vamos salvar o maior número de pessoas possíveis para o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Amém, é isso mesmo, Amém, pastor Edivan. Amém, louvado seja Deus, que você continue sendo instrumentos nas mãos de Deus, deixe Deus agir em sua vida, na nossa vida, e que de fato possamos avançar no cumprimento da missão, discipulando outros, porque Cristo, ele nos salvou para que possamos salvar outros também. Isso é uma missão muito importante, e o maior beneficiado, pode ter certeza, é você, é eu, somos todos nós. Deus te abençoe. Muito obrigada, pastores, pela participação de vocês. Eu gostaria de te lembrar que esta aula e todas as outras estão disponíveis neste link abaixo, inclusive em podcast. Um abraço, até a próxima aula.